paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 2, e versículo de número 8 ao 10, que vai nos dizer assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreceste e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Boaz, ele fala com Ruth benignamente, ou seja, ele começa a ser um canal de bênção na história dela. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que tem pessoas que Deus, ele vai usar para serem canal de bênção na sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós não vemos o agir de Deus quando algumas pessoas, elas agem com benevolência para conosco. Muitas vezes nós pensamos, é porque a pessoa é boa, porque tinha que ser, porém nós precisamos olhar e ver Deus nos detalhes, porque Deus, ele usa o ser humano. Deus, ele usa as pessoas para que a bênção dele chegue na nossa vida, para que portas se abram, para que algumas coisas aconteçam na nossa história. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Ruth, ela era uma estrangeira. Ela era uma mulher viúva, deixou seu povo, deixou tudo para trás para seguir a um Deus que ela conhecia através da sua sogra, mas ainda não tinha com ele uma linda e profunda experiência. Só que quando Ruth, ela deixa tudo para trás, automaticamente Deus começa a se apresentar para ela e começa a dar para ela uma profunda e linda experiência. Muitas vezes, irmãos, vamos ter que deixar algumas coisas para trás para vermos o agir de Deus. Muitas vezes nós vamos ter que seguir caminhos que não eram a nossa própria vontade, para vermos Deus se apresentando para a nossa vida. Se Ruth não tivesse deixado seus deuses, sua terra que era Moabe, ela não teria vivido uma experiência sobrenatural e não teria visto o cuidado de Deus nos mínimos detalhes para com ela através de Boaz. Deus é o Deus que cuida nos detalhes. E Ele quer cuidar de você da mesma forma que Ele cuidou de Ruth. Ele quer que você confie no cuidado dele. Eu não sei o que você está passando, qual é a sua necessidade, quais são os problemas que te cercam para tentar te fazer parar. É porque um escolhido e uma escolhida do Senhor vai passar por momentos de tribulação, vai passar por momentos de dificuldade. Vai parecer muitas vezes que a sua fé não está tendo nexo. Vai parecer muitas vezes que você está crendo em vão, porém Deus está dizendo: confia em mim, confia em mim, confia em mim, que eu trabalho por você. Declare comigo: eu vou confiar no Senhor e Ele trabalhará por mim. Eu vou confiar no Senhor e Ele trabalhará por mim. Deus já estava trabalhando aqui para que Ruth tivesse a sua vida completamente restaurada. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: já estou trabalhando por você e vou restaurar a sua história. Mas, Senhor, não tem possibilidade. Senhor, eu preciso de muito. Senhor, eu preciso que o Senhor faça muita coisa para que a minha vida seja restaurada. E Deus está dizendo para você hoje, por intermédio desta palavra: eu faço o que preciso for para que a sua vitória chegue. Declare comigo: o meu Deus é fiel e eu só vou confiar nele. O meu Deus é fiel e eu só vou confiar nele. Quando Ruth deixa tudo e segue para Belém, ela estava confiando no Senhor. Ela não sabia o que seria dela, ela não sabia o que Deus iria usar para abençoá-la, mas ela não estava se importando com isso, ela só confiou em Deus. Quando nós só confiamos em Deus, irmãos, Deus, Ele restaura a nossa vida de maneira completa e nos surpreende com aquilo que Ele usa para restaurar a nossa história.
Ruth nunca imaginou que ela estaria em uma terra que pertencia a um parente do seu ex-marido, que havia falecido. Porque Deus marcou aquele encontro. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus marca encontros. Deus coloca pessoas no seu caminho que se agraciam de você e dizem: ó, eu resolvi te abençoar, eu vou te ajudar aqui. Vem cá que eu vou marcar aquele exame pra você. Vem cá que eu vou marcar aquela cirurgia pra você. E vai ser tudo rápido, eu vou te encaminhar. Vem cá que eu vou abrir aquela porta de emprego pra você. Vem aqui, traga currículo dia tal. E vai ter uma seleção, eu vou te ajudar. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que movimenta corações. Eu não sei por que as pessoas não falam tanto disso. Não pregam tanto isso, sendo que na Bíblia há muitos exemplos de seres humanos que Deus usou como canal de bênção na história do povo dele. E outra coisa, irmãos, Deus usa até quem não serve a Ele também, se Ele quiser, para nos abençoar. É por isso que nós não queremos entender o que Deus faz. Não queira entender o que Deus resolveu fazer para te abençoar. Não queira entender quem Deus está movimentando para que a bênção chegue na sua mão. Só receba a bênção que Deus tem determinada para você. Só creia que foi Deus quem direcionou tudo para que a sua história seja restaurada. Boaz, ele fala com Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Boaz, ele diz a Ruth que ela é bem-vinda e ele insiste para que ela fique. Quando é Deus que abre uma porta, meu irmão e minha irmã, você vê o agir dele do início ao final. E aqui nós vemos isso de maneira clara. Esse homem falando com uma estrangeira e dizendo para ela: fica aqui, fica com as minhas servas, você será protegida, você se alimentará. Deus cuida de tudo, meu irmão. Deus cuida de tudo, minha irmã. Deus usa a gente para te alimentar. Deus usa a gente para te vestir. Deus, ele usa quem ele quiser para abrir a porta para você. Não tenha medo. Quando Deus usa pessoas para te abençoar, só agradeça. Tem pessoas, irmãos, que têm medo de receber bênção. Tem pessoas que têm medo quando alguém resolve ser canal de bênção na vida dele, na vida dela, e Deus está dizendo: aceite. Às vezes a gente diz: não, eu sou uma pessoa humilde, mas não quer receber um presente, mas não quer receber uma bênção. E Deus está dizendo: isso não é humildade, isso é uma falsa humildade, porque às vezes você diz que é humilde, mas não sabe receber um presente, mas não sabe receber uma bênção. E hoje Deus diz para você: seja uma pessoa humilde para receber também. Tem muitas pessoas que gostam muito de dar, de abençoar, mas não gostam de receber o bem, a bênção, a vitória por intermédio de alguém. E Deus está dizendo: seja uma pessoa humilde. Porque muitas vezes Deus usa pessoas, alguém, né, para te abençoar, e Deus quer abençoar aquela pessoa. Você entende isso? Às vezes a bênção daquela pessoa está nas suas mãos e você não sabe. Aí tá ela lá abrindo portas pra você, tá ela lá marcando consulta pra você, tá ele lá marcando o exame, fazendo aquilo que pode pra te ajudar, e você diz: meu Deus, eu não posso fazer nada por essa pessoa. E Deus tá dizendo: eu já preparei a recompensa. Quando você diz que não a uma bênção que Deus designou que uma pessoa te entregasse, você está também retendo a bênção dessa pessoa. Porque aquele que te abençoa, aquela que te abençoa, é abençoado pelo Senhor. É abençoada pelo Senhor. Declare comigo: eu vou receber a bênção. E através da minha vida, pessoas também serão abençoadas. Eu vou receber a bênção. E através da minha vida, pessoas também serão abençoadas. Nós precisamos ter humildade para recebermos. Quando Ruth ouviu essas palavras, Ruth, ela não saiu do campo que pertencia a Boaz. Ela não saiu daquela terra dizendo: eu não vou ficar aqui, porque ele falou comigo, sei lá, eu não sei, vai que ele esteja com alguma intenção. Não, ela recebeu a bênção de Deus. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, quando você entrega a sua vida a Jesus, é Ele quem guia os seus passos.
É Ele quem bota pessoas no seu caminho para serem canais de bênção na sua história. E outra coisa, não é todo mundo que te ajuda, não é todo mundo que te abençoa e espera algo em troca de você. Não. Quando uma pessoa é de Deus mesmo, ela te abençoa e ela não espera algo em troca, não. E aí Deus, ele vê a intenção do coração dele, do coração dela e abençoa essa pessoa. Porque o nosso Deus não deve nada a ninguém. Você observa que ele foi muito benigno para com Ruth. E ele mesmo disse a ela: eu dei ordem para as servas não te tocarem. Ou seja, as servas vão te deixar em paz. Elas não vão se levantar contra você, porque você está sendo protegida. Eu estou protegendo você. Há uma proteção de Deus sobre homens e mulheres que estão me ouvindo agora. E Deus está dizendo: a minha bênção vai chegar e não tenha medo de usufruir. Não tenha medo de tomar posse do que Deus vai te entregar, porque Deus manda a bênção e manda a proteção. Declare comigo: eu recebo de Deus bênção e proteção. Eu recebo de Deus bênção e proteção. Ruth estava protegida. Além dela receber o que ela precisava, além do que ela precisava, ela tinha uma proteção e ninguém tocaria nela. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, que nos abençoa e não traz acréscimos de candoramanto, de rasturabai de dores para a nossa vida. Hoje Deus está dizendo: tem bênção chegando e juntamente com ela não vai ter dores. E juntamente com as bênçãos não vai ter tristeza. E juntamente com as bênçãos não vai ter derrota, não vai ter negócio de inveja, perseguição contra você para destruir o que eu te entreguei. Não. Boaz estava deixando bem claro: as servas não vão te perseguir. A bênção que estava chegando para Ruth era uma bênção com paz. Hoje Deus diz para você: estou trazendo uma bênção que vai trazer paz. Porque o Senhor enriquece e não traz consigo acréscimo de dores. E quando falamos de riqueza, é uma riqueza que abrange todas as áreas. Deus nos abençoa. E com a bênção dele, ele não traz desgosto. Com a bênção dele, ele não traz lágrimas de dor, de sofrimento. De rasto. Deus é fiel. E ele está trabalhando ao seu favor. Aqui você vê de maneira clara: não toquem nela. Ou seja, já dei ordem para que elas não te toquem. Já falei para elas deixar você em paz. Quando você tiver sede, você vai lá, as vasilhas, e bebe do que os servos tiraram. Você pode comer, você pode beber, você pode colher livremente aqui. Porque você tem uma palavra benigna minha. Boaz estava falando benignamente para com Ruth. Eu vejo Deus falando benignamente para com homens e mulheres que estão me ouvindo agora. Não queira entender o que Deus vai fazer, meu irmão. Não queira entender, minha irmã, quem Deus vai usar. Você vai comer, você vai beber, você vai ter paz. E vai viver a bênção de Deus. Declare comigo: eu creio que eu vou ter paz e vou viver as bênçãos de Deus para mim. Eu creio que eu vou ter paz e vou viver as bênçãos de Deus para mim. Ruth entendeu que aquilo ali era uma benevolência. Ruth entendeu, irmãos, que ela não era digna do que ela estava vivenciando. E assim é na minha e na sua vida. As bênçãos que Deus ele traz para a nossa história, nós reconhecemos que não somos dignos de receber. Não somos dignos de ter. Não somos, irmãos. Tudo é graça. Declare comigo: eu não sou digna de receber as bênçãos de Deus para a minha vida. Tudo é graça. Eu não sou digno de receber as bênçãos de Deus para a minha vida. Tudo é graça. Isso aqui também foi humildade dela, quando ela reconhece que ela não era digna. Porque tem muita gente que acha que é digno, que acha que é digna, mas não é, irmãos. Nós não somos dignos da bondade de Deus. Nós não somos dignos do amor dele para conosco. Ninguém é bom o suficiente para que Deus o ame pelos seus feitos, para que Deus o ame por aquilo que ele e ela faz. Não. Nós não somos dignos, tudo é graça. Versículo 10. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Como é que você me favorece? Como é que você age com benevolência para comigo, se eu não sou nem daqui, se eu sou estrangeira? Eu não sou nem digna de você ser tão bom comigo.
E é assim que pessoas vão ficar diante da bondade de Deus. Quando Deus usa pessoas para te abençoar. Quando portas se abrirem. Quando algumas coisas começarem a acontecer de repente na sua vida, e você vai dizer, meu Deus, eu não sou nem digna. Eu não sou nem digno. Eu reconheço que tudo é graça. É favor imerecido. Eu não merecia, Senhor. Ah, Pai, eu não merecia. Eu não merecia a tua bondade, eu não merecia que o Senhor entrasse ali, no coração de fulano, de ciclano e movesse tudo para que eu vivesse isso aqui. Mas foi a tua graça, foi a tua bondade, foi a tua infinita misericórdia que me alcançou. Foi o teu amor para com a minha vida. Quando Ruth entrega a vida dela ao Senhor, irmãos, Deus começa a cuidar dela e se apresentar para ela de maneira profunda. Hoje Deus diz para você, me apresentarei de maneira detalhada, de maneira profunda, como Deus de detalhes, como Deus que se importa contigo, como Deus que sabe como trabalhar, porque Deus sabe, meu irmão, Deus sabe, minha irmã, como trabalhar, e Ele não perde o controle de nada. Sabe o que é nada? Nada. Às vezes você está pensando que tudo está perdido, o céu está de bronze, as lutas, a escassez, aí Deus te surpreende. Foi exatamente isso que aconteceu com Ruth. Ela estava em um lugar onde ela não conhecia muitas pessoas, não era a terra dela natal. Porém, ela entregou a vida dela ao Senhor. E quando ela entrega a vida dela ao Senhor, Deus faz com que Boaz fale com ela benignamente. É Deus quem vai mover o coração de pessoas, viu? É Deus quem vai usar pessoas para serem canal de bênção na sua vida. Palavras serão poucas para agradecer o que Deus vai fazer por intermédio de pessoas. Eu vim aqui dizer que Deus vai usar pessoas para servirem de canal de bênção na sua história. Boaz era um ser humano, era um homem, e ele serviu de canal de bênção na história de Ruth. E assim Deus está fazendo homens, fazendo mulheres servirem de canal de bênção na sua vida. Receba a bênção, seja humilde, porque através da sua vida, pessoas também serão abençoadas. Tem pessoas que vão plantar na sua história e vão colher na delas, porque Deus, Ele abençoa aqueles que abençoam os servos dEle. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que usa, Pai, quem o Senhor quiser para que a nossa bênção chegue. O Senhor, Pai, é um Deus que move o coração de pessoas para que a gente venha a ser abençoado, para que possamos viver os teus sonhos, os teus projetos para a nossa vida. Obrigada, Pai, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, pela tua graça para conosco. Eu sei que palavras serão poucas para agradecermos os teus feitos, Pai, para agradecermos as tuas bênçãos, Senhor. Não vamos querer entender de onde a nossa bênção vem. Nós só vamos viver as bênçãos direcionadas do Senhor para a Baia Candoramantudeira Candaraia, para a nossa vida. Oh, Pai, eu te peço que o Senhor venha nos cobrir, meu Pai, com a gota do teu sangue, nos proteger, nos livrar, Pai, de todo e qualquer mal, de tudo que o inimigo armou, arquitetou, planejou contra a nossa vida. Ah, Senhor, vai curando, libertando, restaurando, restituindo, abrindo porta de emprego, fechando sepultura, desfazendo laços, certas retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada
cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, Ele é fiel e Ele cuida nos detalhes dos seus filhos. Hoje Ele diz para você: eu estou cuidando de você. Não importa de onde vai vir a bênção, não importa quem vai ser benigno para contigo, mas eu quero lhe dizer uma coisa: a bênção, primeiramente, antes de vir dos homens, vem de Deus para a sua vida. Aceite, porque Deus quer mudar a sua história da mesma forma que Ele mudou a história de Ruth. Por intermédio de Boaz, Deus vai usar pessoas para servirem de canal de bênção na sua história. E a sua vida vai mudar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.